Os ensinamentos de Cristo não são apenas direcionados aos cristãos, mas ressoam como um chamado universal para toda a humanidade. Suas palavras ultrapassam barreiras de tempo, cultura e religião, oferecendo uma bússola moral que orienta vidas em busca de algo maior que os interesses imediatos ou materiais. A mensagem de Jesus é de profunda transformação espiritual e sua vida, um exemplo vivo do que ele pregava. Quando lemos os evangelhos, encontramos Jesus não como um teórico, mas como alguém que personificava a própria essência do amor, do perdão e da fé. Ele pregou a humildade, o serviço e, acima de tudo, o reino de Deus. No entanto, em um mundo que constantemente exalta o egoísmo, o poder e o materialismo, as lições de Cristo muitas vezes parecem distantes. Este episódio busca revisitar seus ensinamentos centrais e refletir sobre como podemos viver de acordo com essa verdade transformadora. Amor ao próximo, o mandamento supremo. Se existe um ensinamento que permeia toda a vida de Cristo, esse é o amor ao próximo. Para Jesus, amar não era uma opção, mas o mandamento fundamental que deveria guiar a vida de todos os seus seguidores. Em João 13:34, ele declara: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. A radicalidade dessa afirmação muitas vezes passa despercebida, especialmente em uma sociedade que está constantemente preocupada com interesses próprios e onde o amor é condicionado por interesses pessoais. O amor de Cristo era incondicional e ultrapassava qualquer fronteira social, étnica ou moral. Ele não amava apenas aqueles que o seguiam ou o admiravam, mas também seus opositores e inimigos. Um dos exemplos mais profundos desse amor radical foi sua interação com os samaritanos. Os judeus de sua época viam os samaritanos como inimigos, mas Jesus, ao contar a parábola do bom samaritano, Lucas 10, 25, 37, subverte a expectativa comum e ensina que é o inimigo quem realmente demonstra o amor ao próximo. Jesus nos chama a amar, não apenas quando é conveniente, mas especialmente quando é difícil. Este ensinamento confronta diretamente nossa tendência natural de amar apenas aqueles que nos beneficiam ou que nos tratam bem. Jesus nos desafia a estender esse amor aos marginalizados, aos oprimidos e, o mais difícil de tudo, aos nossos inimigos. Como praticar esse amor no mundo moderno, onde divisões sociais, políticas e religiosas parecem cada vez mais insuperáveis? A resposta está em superar o egoísmo e buscar uma empatia verdadeira. O perdão ilimitado, libertação e cura espiritual. O perdão, segundo Cristo, não é apenas um ato de misericórdia para com o outro, mas também um caminho para a própria libertação espiritual. Quando Pedro pergunta a Jesus quantas vezes deve perdoar seu irmão, ele recebe uma resposta inesperada, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Mateus 18, 21, 22. A ênfase aqui é no perdão contínuo e ilimitado. Perdoar, no entanto, não é algo natural para o ser humano. Nossa tendência é guardar rancor, alimentar mágoas e muitas vezes buscar vingança. Mas Cristo ensina que o perdão é essencial para a cura espiritual. Ele próprio foi o maior exemplo disso, perdoando aqueles que o crucificaram. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:34. No mundo moderno, onde a justiça muitas vezes é confundida com vingança, o chamado ao perdão pode parecer irrealista ou até ingênuo. Entretanto, Jesus não nos pede para ignorarmos o mal ou sermos passivos diante da injustiça, mas para reconhecermos que o perdão liberta tanto quem perdoa quanto quem é perdoado. Guardar ressentimentos apenas aprisiona a alma e impede a verdadeira paz. Além disso, o perdão não é um processo instantâneo, é uma prática diária e consciente que exige paciência, humildade e, acima de tudo, uma profunda confiança em Deus.
Perdoar, segundo Cristo, é abrir mão do desejo de retribuição e permitir que a graça divina transforme a dor em compaixão. O perdão cura tanto o ofensor quanto a vítima. A humildade no serviço, o caminho da grandeza espiritual. Um dos ensinamentos mais desafiadores de Cristo é sua visão sobre humildade e serviço. Em uma sociedade que frequentemente valoriza o poder, a fama e o status, Jesus nos lembra que a verdadeira grandeza está em servir aos outros. No Evangelho de Mateus, ele diz: "Quem quiser ser grande entre vós, seja vosso servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós, seja vosso escravo." Mateus 20, 26, 27. Este conceito é contrário à mentalidade comum. O serviço para Jesus não é uma forma de se rebaixar, mas de elevar o espírito. O próprio Cristo lavou os pés de seus discípulos, demonstrando que a liderança genuína nasce da humildade. Esse ato foi um choque cultural para seus seguidores, que esperavam um Messias político e poderoso, mas ele mostrou que o reino de Deus é construído com base na humildade e no serviço. Aplicar esse ensinamento na vida diária é um verdadeiro desafio, pois requer abdicar do orgulho e da necessidade de reconhecimento. No entanto, ao praticar o serviço, experimentamos uma conexão mais profunda com os outros e com Deus. Jesus nos convida a ver a grandeza espiritual naqueles que servem sem esperar nada em troca, demonstrando que o amor genuíno se manifesta no cuidado e na ajuda ao próximo. A fé que move montanhas, confiança absoluta no propósito divino. A fé nos ensinamentos de Cristo não é apenas uma crença abstrata, mas uma força ativa, capaz de transformar realidades. Em Mateus 17:20, Jesus diz: "Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível." A metáfora do grão de mostarda, a menor de todas as sementes, representa o imenso poder que a fé, ainda que pequena, pode ter. Entretanto, a fé que Cristo propõe não é uma mera expectativa de que as coisas darão certo conforme nossos planos. Ele ensina uma fé que confia plenamente no propósito de Deus, mesmo quando não conseguimos entender as circunstâncias à nossa volta. Muitas vezes, Jesus curava as pessoas e atribuía o milagre à fé delas. "Tua fé te salvou." Lucas 7:50. Ele nos mostra que a fé é uma chave para abrir portas que, à primeira vista, parecem impossíveis de se mover. Na vida moderna, marcada pelo ceticismo e pela busca constante por controle, manter uma fé inabalável pode parecer difícil. Contudo, Cristo nos ensina que a fé não remove os desafios, mas nos dá a força e a perseverança para enfrentá-los com a confiança de que Deus está ao nosso lado. A fé é o antídoto contra o medo e a ansiedade, pois nos lembra de que não estamos sozinhos em nossa jornada. O reino de Deus, a transformação interior. Uma das mensagens mais profundas de Jesus é a respeito do reino de Deus. Ao contrário do que muitos imaginavam, o reino não é um território físico ou uma instituição terrena. Em Lucas 17:21, Jesus declara: "O reino de Deus está entre vós." Com isso, ele mostra que o reino de Deus começa no coração das pessoas e se manifesta através de suas ações. O conceito de reino que Jesus pregava não era de poder político ou militar, mas de uma transformação interior que refletiria no mundo ao nosso redor. Ele usou parábolas para descrever esse reino, como a parábola do semeador, do grão de mostarda e do tesouro escondido, Mateus 13. Essas histórias revelam que o reino de Deus é algo que cresce de forma silenciosa e gradual, mas que tem um impacto profundo e duradouro. Para viver o reino de Deus, somos chamados a transformar nossa maneira de pensar e agir, adotando os valores de Cristo: o amor, a justiça, a compaixão e a paz. Quando vivemos de acordo com esses princípios, nos tornamos participantes ativos do reino de Deus aqui e agora, independentemente das circunstâncias externas. Conclusão: vivendo os ensinamentos de Cristo.
Os ensinamentos de Cristo não são meras palavras a serem lidas ou discutidas, são um chamado à ação e à transformação. Sua mensagem de amor, perdão, humildade, fé e serviço é um convite para vivermos uma vida mais elevada, uma vida que reflete os valores do reino de Deus. Jesus nos convida a olhar além de nós mesmos e a ver a imagem divina no outro, independentemente de suas falhas ou diferenças. Viver de acordo com esses ensinamentos não é fácil, especialmente em um mundo que frequentemente nos direciona para o oposto. Contudo, a promessa de Cristo é clara. Aqueles que seguem seus passos encontrarão paz, propósito e uma conexão profunda com o divino. No final, a pergunta que devemos fazer é: estamos dispostos a seguir esse caminho? Estamos dispostos a amar incondicionalmente, a perdoar sem limites, a servir com humildade e a ter fé, mesmo diante das adversidades? Cristo nos oferece uma nova maneira de viver, uma vida cheia de significado e verdade. A escolha está em nossas mãos.